história, quem fez essa história, um cara chamado Benjamin Franklin. Mas nota, ele nasceu em 1706, morreu em 1790. Quer dizer, ó, quanto tempo atrás? Há mais de 200 anos. E aí a gente vê a importância da gente ter biblioteca. Porque aquilo que ele descobriu em 1780 alguma coisa, hoje a gente ainda sabe, porque ele escreveu livros. Se ele escreveu livros, a gente lê os livros. Por isso que é muito importante a gente ir na biblioteca, para a gente aprender aquilo que outras pessoas antes da gente já descobriram. Tá legal? Então, olha só, é o Benjamin Franklin, que já se foi. Meu nome é Tereza, tá? Eu fui professora de ciências, há muito tempo atrás. E o que é que eu vou falar? Era uma vez um deus do Olimpo que atirava raios. O deus do Olimpo que eu vou falar é o Zeus, que era o rei do Olimpo da Grécia Antiga, tá certo? Ele era o rei dos deuses do Olimpo. Então vamos começar. Desde a época das cavernas, homens e mulheres, eles observam a natureza. Se você mora num lugar que chove muito, você vai ter que fazer um tipo de casa. Se você mora num lugar que nunca chove, você vai fazer outro tipo de casa. Não é verdade? Sim. Veja, se chove muito, tem que ter um telhado maravilhoso, porque senão vai cair água dentro da minha casa. Ora, mas se eu estiver morando num lugar que nunca chove, não vou me preocupar, eu posso botar um telhado de palha que está resolvido. Tá certo? Então, conforme a natureza, ela vai me dizer como é que é a terra. O que eu posso plantar nessa terra e vai crescer? Não é qualquer coisa que cresce num lugar que só tem sol. Não é qualquer coisa que cresce num lugar que tem muita água. Então, é a natureza, na verdade, é observando a natureza que a gente vê que tipo de casa, que tipo de comida nós vamos plantar. Mas aí, o homem, ele viveu muitos anos em cavernas, até que ele aprendeu a plantar. Porque enquanto ele vivia na caverna, ele morava num lugar enquanto tinha comida. Quando a comida terminava, ele tinha que mudar de lugar. É por isso que a gente pode morar num lugar sempre. Porque você vai no supermercado e compra comida. Quando as pessoas não queriam mais mudar de lugar, eles aprenderam a plantar, a criar animais. E aí, veja só, eu preciso, não só eu, todos nós precisamos de chuva para regar nossas plantações, para nós bebermos água. Nós precisamos de água. Uma pessoa que não bebe água, ela acaba morrendo. Então eu preciso da água, da chuva, para regar minhas plantações. Essa água que vem dos rios, e dela nós tiramos a água para a gente beber. Por outro lado, eu também preciso do sol. É o sol que permite os meus animais crescerem fortes. São o sol que permite a planta também nascer forte, eu ter árvores bonitas. Então eu preciso ter sol, mas eu também preciso de ter chuva. Eu não posso só ter chuva ou só ter sol. E aí é a natureza que faz as coisas. Mas se chover demais, a gente perde as plantações. E olha o que acontece. Desde a época da caverna, veja só, desde a época das cavernas, essas tecnologias, nós temos os raios. E os homens das cavernas, e as mulheres das cavernas, as crianças da caverna, que tinham medo desses raios. Porque dá medo quando a gente tem raio, não é? E aí eles queriam saber quem manda os raios. Né? Se a gente não sabe, a gente quer sempre aprender de onde vê os raios. E da mesma maneira que a gente faz hoje, às vezes quando a gente não sabe alguma coisa, a gente cria, a gente diz que é isso ou aquilo. Eles diziam que, na verdade, quem mandava os raios eram deuses. Era um deus chamado Deus Zeus, que era o rei do Olimpo. Quando ele estava muito chateado com as pessoas, ele jogava raios.
certo? Então eles começaram a dizer que os raios existiam, porque na verdade o Deus Zeus do Olimpo, ele na verdade ficava muito nervoso das besteiras que as pessoas faziam. Aí ele jogava raios, olha só, vamos ver se funciona. Então ele ficava furioso, pedia ao auxiliar que trazia os raios, e aí Zeus começava a jogar raios. Mas será que é Zeus mesmo que joga raios? Não. Como é que vocês sabem? Hã? Tá certo? Então, o que são os raios que nós temos nas trovoadas? É assim que a gente se pergunta para a gente conhecer onde a gente mora. O que são? Como é que a gente faz ele aparecer? Hoje não teve raio. Às vezes chove, não tem raio. Como é que é? Tá certo? E aí, quem pode explicar os trovões para a gente? São cientistas. Cientistas, na verdade, são só pessoas que fazem uma única pergunta. Por que é assim? O que vocês acham que é um cientista? O que eu preciso ser para ser um cientista? O que vocês acham? Estudar. Tem que estudar, mas a gente tem que estudar para aprender qualquer coisa. O que mais? O que eu preciso para ser um cientista? Estudar ciência. Estudar ciência. Estudar? Também. Mas você tem, por exemplo, pessoas que estudam o comportamento humano. Certo? Como é que as pessoas fazem nessa ou naquela situação. Mas vocês estão dizendo, o que eu preciso ser para ser um cientista? Inteligente. Todos nós somos inteligentes. Não existe uma pessoa que não seja inteligente. Uns demoram mais, mas não é problema de inteligência. É porque ele quer aprender melhor. O que a gente não sabe, eu não sei agora, mas eu sempre posso aprender. Para ser cientista, eu preciso ser curiosa. Só ser curiosa. Alguém aqui é curioso? Eu tinha para minha mãe. Não é curiosa? Então eu tinha uma fofoca, não vou te contar. Não? Tá certo? Olha, cada um de vocês que é curioso, vocês são cientistas. Porque o curioso, ele quer aprender mais. Ele quer saber mais. Porque é assim. Eu olho o raio, posso só dizer, lá o raio. Mas eu quero saber por que o raio desce em direção à Terra. Por que não é subindo? Não, a gente já vai ver. Então, cada um de vocês que é curioso é um cientista. Porque o cientista é só uma pessoa que quer saber mais. Tá certo? E aí, como nós temos muitos cientistas aqui na sala, porque somos todos curiosos, a gente vai ver quem começou a explicar os raios. E aí começa a história do Benjamin Franklin. Fala. Quando ela levou o meu presente de Natal, ela fala, você quer antes ou agora? Eu falo que eu quero agora, porque eu sou curioso. Claro, eu também. Agora, quando eu disser para você, eu tenho um castigo para você, você vai querer agora ou vai querer depois? Você também é curioso? Então olha só, em junho de 1752, quase 300 anos atrás, esse moço, Benjamin Franklin, ele fez o seguinte: estava um dia cheio de trovões. Ele pegou uma pipa, daqui a pipa, e na ponta da pipa ele amarrou uma chave de metal. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. E aí ele molhou a linha que vinha da pipa até a mão dele. E foi levantando a pipa até a pipa ficar dentro dessa nuvem que soltava os trovões. O que ele sentiu é que na mão dele começou a chegar um monte de choquinhos. Choque. Porque do carga elétrica na água. Exatamente. Tá certo? Então, já que viu faíscas, ele disse, esse raio são cargas elétricas. Tá certo? Então foi ele que descobriu que, na verdade, tá, esse raio são correntes elétricas. O que são correntes elétricas? Por exemplo, olha só, essa lâmpada está acesa? Não. Coloco na parede, ela está acesa? Não. E se
tomada? Por que aqui é diferente? Porque ele tem Corrente elétrica. Então, é a corrente elétrica que faz acender a minha lâmpada. Estão vendo? Então, essa corrente elétrica que tem no raio faz acender a minha lâmpada. Ok? Então, cuidado, que essa corrente elétrica é o famoso choque. Se eu coloco aqui, não tem corrente elétrica. Se eu colocar na tomada, eu tenho corrente elétrica. Não é qualquer lugar que tem corrente elétrica. Tá certo? Então, cuidado, é essa que tem. E ela só anda em fio de metal? Não. Se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque. O choque que você está recebendo é a corrente elétrica que passa do seu dedo, vai pelo seu corpo e vai até o chão. Então não façam isso, porque você pode até parar de respirar. Tá certo? Fala. Eu tomei um choque no banheiro, deve ter sido 5 segundos na tomada e parei de respirar. Olha, uma vez a minha avó foi tomar banho no chuveiro elétrico e saiu, achei uma boa. Falei, tá bem instalado. Quando eu botei a mão, não sei porque que minha avó não reclamou. Tá certo? Então, cuidado, a corrente, ela passa por dentro do metal. Mas ela não passa só por dentro do metal. E depende da quantidade de corrente. Então, por exemplo, você está na rua, você viu um fio caído, não toca. Você não sabe se é um fio de internet, você não sabe se é um fio de 120 volts ou de 40 mil volts, que aí acaba com todo mundo. Então, quando você vê um fio, não toca. Tá certo? Então, a gente tem, na verdade, né? Bateria. Como é que é? Bateria. A bateria. Eu vi aquele negócio lá. Olha só, coloca o seguinte, eu boto a minha lâmpada aqui e ela fica acesa. Eu posso deixar ela aí? Não. E vai continuar ela acesa. Aí Mas- queimar, se deixar... Não. Só nós vai piscando. A não ser que eu, em vez de passar 120 volts, ela passasse 220. Aí ela ia dar problema. Mas olha só, a minha lâmpada está passando corrente sempre. Tanto que ela está acesa. Mas o raio, ele cai e acabou. Como é que eu vou fazer para continuar a ter corrente sempre? Porque ali a corrente é sempre diferente do raio. No raio é corrente elétrica. Ali é corrente elétrica. Só que ali continua passando sempre. A lá é de virar. Esse cara aqui, chamado Alessandro Volta, ele fez a primeira pilha. Eu conheci essa pilha. Essa pilha aqui, ele fez com camadas de 2 tipos de metais. E aí ele conseguiu manter uma corrente elétrica. Sabe qual é a altura disso aqui, dessa primeira pilha? 1 metro. Ela é desse tamanho. Imagina, se para cada lugar que eu fosse, por exemplo, isso aqui tem pilha. Eu teria que levar uma pilha de 1 metro. Hoje, essa é importante da ciência. A ciência começou fazendo uma pilha de 1 metro. Hoje, a pilha é desse tamanho. Eu tenho pilhas menores. É isso que é ciência. Eu vou sempre me perguntando como é que eu posso fazer para ter isso, como é que eu vou ter aquilo. Por isso que a nossa curiosidade é muito importante. Se eu achar que está tudo bom, eu não melhoro nada. Então é a nossa curiosidade que faz. Então, esse cara, ele conseguiu, mas olha, tem mais de 100 anos que ele fez a primeira pilha. Hoje, as nossas pilhas são pequenininhas, tá certo? E como é que é? Olha só. Isso aqui é o meu chaveiro, certo? Tá? Se eu largar o chaveiro, ele cai. Agora eu vou pegar uma coisa bem diferente do meu chaveiro. Isso é plástico. Se eu largar, o que ela vai fazer? Vai. E vocês sabem por que ela cai?
Tá certo? É a força da gravidade que puxa tudo. Olha, a gravidade, ela só puxa. Ela pega duas e quer sempre juntar. Essa força responsável pela carga elétrica, ela, na verdade, ela tem dois tipos. Tá? Dois tipos. Olha, eu quero usar matemática para explicar as coisas. Se tem dois tipos, a matemática tem uma coisa muito importante. É o sinal positivo e o sinal negativo. Então, uma eu chamo de sinal positivo, cargas positivas e cargas negativas. Mas o que acontece se eu pegar duas cargas que o sinal é o mesmo? Eu botei só positivo, mas poderia ser negativo, negativo. Se as duas cargas forem iguais, olha o que acontece. Elas se separam. Elas se mandam embora. Agora, se eu pegar uma positiva e outra negativa, o que elas vão fazer? Elas vão se puxar. Então, nota que essa força não pode ser a força da gravidade, porque a força da gravidade só puxa. Essa não. Na verdade, eu ainda tenho na natureza algumas partículas que não têm carga elétrica. Se ela não tem carga elétrica, ela fica parada. Ela nem é puxada, nem é empurrada. Não tem carga elétrica, ela não sabe da outra. Então, para elas saberem uma da presença da outra, elas têm que ter carga elétrica. Se forem de mesmo sinal, elas se empurram. Se elas tiverem sinais diferentes, elas se puxam. Então, nota, não pode ser o mesmo tipo de puxão que eu tenho da gravidade. Bom, a elas, na verdade, eu posso pensar da seguinte maneira: eu tenho bolinhas, né? Olha só, posso pensar que eu tenho uma bolinha. Essa é muito grande para ter o tal do elétron. Essa daqui ainda é muito grande. Agora imagina essa daqui, que é bem pequenininha, que não dá nem para ver, certo? Imagina se eu pegasse essa daqui e quebrasse 1000 vezes. Tá? Aí cada pedacinho do 1000 vezes, eu quebro mais de 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Ainda é muito grande o elétron. O elétron é uma coisa que a gente não consegue enxergar. A gente só consegue ver a consequência dele. Tá certo? Então, é como se tivesse bolinhas, mas muito, muito, muito pequenas. Eu só perdi isso aqui. Certo? Então, como é que a coisa funciona? Vamos olhar ali. Como é que a coisa funciona? Essas tais bolinhas, tá? Ela sai da minha pilha, passa na minha lâmpada e volta para a minha pilha. E com isso, eu consigo manter a corrente ligada. Aqui dentro, eu vou ter corrente elétrica. Elétrons vão passando por dentro da minha lâmpada. E no que eles passam, a luz acende. Tem elétrons passando? Não. Está apagada. Então, na verdade, essas partículazinhas que a gente não vê é que consegue fazer funcionar, ó, o ventilador, a televisão, a máquina de lavar. Quando a gente diz não tem luz, é a mesma coisa dizer que eu não tenho corrente elétrica. Essas bolinhas tão pequenininhas que a gente não vê, não está passando no meu equipamento. Então, é fundamental para nós ela estar ali. Aí eu pergunto, será que ela se movimenta em qualquer material? Na verdade, se eu tiver uma corrente muito intensa, ela passa. Mas se eu tiver, por exemplo, uma corrente ali, ok? Na verdade, essa bolinha, ela tem dificuldade de andar na borracha. Por isso que vocês talvez vejam o seguinte: como é que são aqui os nossos fios? Dentro tem
o metal, por fora eu tenho o quê? Uma borracha. Aqui dentro eu tenho metal, ó, todos têm metal, por fora eu tenho o quê? Borracha. Tá certo? Por quê? Porque, na verdade, esses elétrons, eles têm muita dificuldade, aqui, ó, eles têm muita dificuldade em andar na borracha. Se ele tem dificuldade de andar na borracha, olha só como é que eu tenho. São diferentes tipos de fio. No centro é metal. É no metal que essas bolinhas andam. Mas eu não quero levar choque. Para eu não tocar, né? Eu boto o quê? Cuidado aqui. A borracha. Então a gente bota a borracha em torno dos fios, porque o elétron tem o tal da carguinha, tá? Ele não vai passar. Só que às vezes, cuidado, se eu botar uma corrente muito, muito grande, você já deve ter visto que funde. É porque eu estou passando uma corrente muito grande. E aí, olha a foto que eu coloquei para vocês. O moço da Light. Vocês já notaram como é que ele anda vestido? Olha o sapato dele. Borracha. Por que de borracha? Quando guarda mais Para se foto. proteger. Porque quando fica daquele usar os Exatamente. Então, na verdade, ele não pode pegar 40 mil volts. Não pode. Mas a corrente que ele mexe, ó, é um tipo especial de amianto, a luva dele. E ele usa um sapato especial de borracha para evitar que ele tenha sofro de choque quando ele for mexer lá em cima. Tá certo? Bom, e o nosso corpo conduz? Tanto conduz que se você meter o dedo e não tiver de borracha no pé, tá certo? Vai levar o choque. Como é que você faz muitas vezes? Às vezes, por isso que eu digo para vocês, não pega o fio que está quebrado no chão. Porque quando o fio está quebrado no chão, ele não está passando bolinha, não tem para onde a bolinha ir embora. Então não tem corrente. Na hora que você segura as extremidades do fio, é como se você botasse um fiozinho ali no meio. Então ele passa através de você para continuar a sua caminhada. Então, quando a gente vê um fio no chão, nós não sabemos se é de telefone, se é de alta tensão. A gente não mexe. Porque se você tocar a mão nas extremidades e ele estiver ligado, você vai levar um grande choque. Tá certo? E aí você volta a formar o circuito. Então, o que são os raios que nós vemos nos dias de trovoada? São cargas elétricas. Esses elétrons que têm carga negativa, ele desce. E ele puxa cargas positivas, porque se tem cargas negativas, tem cargas positivas. Só que tem um detalhe. A natureza, ela fez o seguinte. O nosso corpo é feito dessas bolinhas. Nós temos bolinhas negativas, que são carga elétrica negativa, e temos bolinhas de carga positiva. Só que uma é muito mais gordona que o outro. A taxa das cargas positivas é 2000 vezes maior do que das cargas negativas. Imagina, se eu tiver 1 quilo, vamos dizer que eu tenho 1 quilo de elétron, eu vou ter que ter 2 toneladas, o peso de 2 automóveis segurando. Por isso que é muito mais fácil as cargas elétricas negativas se deslocarem. Tá certo? Tá? Bom, e descobrimos, depois de algum tempo, que não é Zeus. Não é Zeus que joga raios. E o que a gente faz no dia de trovoada? Ficamos no interior, janelas fechadas. Não é bom você ficar, existe um efeito, por exemplo, se você estiver no interior do carro, não tem problema, de janelas fechadas. Porque o seu pneu é feito de quê? Borracha. Não dá para você botar um pé no carro e outro pé no chão. Aí se fizer isso, ó, vai passar corrente. Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente não deve ficar próximo de árvores isoladas. Esse é o efeito que tem dessas cargas. Torres, postes, cercas de arame, campos abertos.
E a gente não toca em nada que seja de metal, porque ali eu posso ter que a carga caiu ali. Na hora que eu boto a mão, é como se eu completasse o circuito. E uma outra coisa, alguém falou aqui que sente o choque do chuveiro por causa da água. Se a água ela fosse pura, não tivesse nenhum sal, nenhuma sujeirinha, a corrente não passava por ela. Mas eu não tenho uma água pura. Eu tenho água com sujeira, eu tenho água com cloro, eu tenho água com muita coisa. Ela passa com si, ela deixa essas carguinhas passarem. Então, se você está no mar, no rio, no lago ou piscina, não importa se o raio é lá longe, porque ele vem através da água. Então, quando a gente começa a ver que está caindo raios, não importa onde, a gente sai do mar. Eu não preciso que o raio caia na minha cabeça. Basta ele cair a menos de 500 metros. Tá certo? Bom, então, a bolinha da carga negativa é o que nós chamamos de elétron. Ele é responsável por quê? A luz que está ligada. É responsável por uma coisa maravilhosa, chuveiro quente. Não hoje, tudo bem. Hoje o chuveiro vai ser frio, é chuveiro quente. Pensa no inverno, pensa no inverno. Se eu não tiver um chuveiro quente, tudo na nossa casa funciona com essas bolinhas, que é a nossa corrente elétrica. Os raios são essas bolinhas. Então, é o Deus Zeus que atira raios do limpo? Não. O que é um raio? São correntes elétricas. E aí, o que é responsável pela corrente elétrica? Essa coisa que a gente não vê, mas que todos nós somos feitos de, que são os elétrons. Tá? Bom, isso aqui é a minha escolinha, tá certo? Eu trabalhei, ele conhece também, isso aqui é o Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense. Para vocês terem uma ideia, o cara que é responsável por fazer a universidade funcionar se chama reitor. Ele precisa de um prédio de 6 andares só para fazer a universidade funcionar. Tá certo? E aí, a universidade é o seguinte, a universidade, ela tem duas coisas que ela faz. Nota, o que a gente sabe, a matemática que vocês aprenderam agora, tem mais de 8.000 anos. Apareceu há 8.000 anos atrás. Mas eu tenho um velhinho de 8.000 anos para mim dizer qual é a matemática? Não. E como é que eu sei se eu não tenho um velhinho para falar comigo? Porque nós temos professores. Os professores ensinam a próxima geração. E o que a universidade faz? Ela pega aquilo que a gente conhece e vai ensinando para a próxima geração. Porque se eu esquecer, eu não sei quando eu vou aprender de novo. Tá certo? Então a universidade vai formar professores, vai formar engenheiros, vai formar advogados, vai formar enfermeiros. É a universidade quem faz. Ela tem que formar esse cara que vai ensinar, passar para a próxima geração. Mas a minha universidade, assim como todas as universidades públicas, além da gente ensinar, a gente faz uma única pergunta. Por quê? É a pergunta da ciência. É a pergunta de fazer pesquisa. Como é que eu melhoro? Como é que eu faço as coisas ser melhor? Tá certo? Então, a gente aprende se perguntando por quê. E as pessoas que fazem o porquê são que nem vocês. São apenas curiosos. Tá certo? E aí, o que eu faço quando eu venho nas escolas é, essa aqui é lá em Niterói, essa aqui é em Niterói, que é onde eu trabalhei. Aqui é o campo de Volta Redonda, porque você vem pelo Brasil todo. Petrópolis, Nova Friburgo, Almirante Reis, São Antônio e muito mais. Tá? E aí eu faço o seguinte, eu venho convidar meus colegas, porque eu sou da escola pública. Eu fiz a escola pública. Eu fiz, ó, agora vocês têm, né? Na minha época era primário, ginásio, colegial. Eu fiz tudo na escola pública. Mostrando que quando a gente quer, a gente faz. Para entrar aqui é um pouco difícil, sim, mas nada é impossível. Com tanto que estude. Na hora que
vocês têm de fazer o recreio, brinca à vontade. Recreio é para brincar. Na hora que está na sala, presta atenção na professora. Porque a professora, ela faz as coisas ficarem mais fáceis. É muito importante. Então, na hora de estudar, vamos estudar. Eu quero encontrar daqui a 15 anos vocês na minha escolinha. Talvez eu não lembre do rosto de todos, mas vocês podem lembrar de mim. Então, é muito importante. Você tem agora, vocês já leem bem, vão na biblioteca, pega o livro, aprender mais com aquilo que as pessoas já descobriram. Ler é saber o que o outro já descobriu, sem eu ter que perder tempo. Não sei alguma coisa? Não tem problema. Que a gente não sabe agora. Vai na professora e pede para explicar, porque ela já passou por isso. Ela entende melhor. É muito importante a gente pedir ajuda e acreditar, porque todos vocês podem fazer a minha escolinha. Mas tem que estudar. Sem estudar não dá certo. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada pela atenção de vocês.